Fala pessoal, beleza? Então, chegou o grande dia da gente montar aqui a nossa API, beleza? Arquitetura para a nossa API. A gente vai montar ela de duas formas. Primeiramente, uma forma manualmente, para a gente entender como funciona, e depois a gente vai automatizar isso usando o Packer para criar uma AMI para a gente, beleza? Então, bora lá! Lembrando que no início eu tinha falado, né, que a nossa API aqui, ó, ela comunica com o Redis, beleza? Para guardar a sessão, e ela comunica com o banco de dados também, né, para guardar as informações do usuário, certo? E-mail, descrição e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer aqui? O Redis, ele tem um endpoint e o banco de dados tem outro endpoint, certo? Então, a gente vai criar um DNS personalizado para cada endpoint nosso. Primeiramente, a gente vai chegar aqui no RDS, beleza? A gente vai acessar o RDS aqui. Vamos esperar carregar. A gente vai clicar aqui na instância, beleza? Vamos marcar aqui e vai copiar esses dados aqui, ó, que é o endpoint do nosso RDS, beleza? E vamos abrir outra abinha aqui, ó, e clicar em Route 53. Aqui a gente vai criar um DNS personalizado para essa instância, beleza? Então tá jóia. A gente vai clicar aqui em Cloud Camp CF. Clicamos. A gente vai colocar aqui database.cloudcamp.cf do tipo cname e ele vai apontar para onde? Para o nosso RDS. Vou colocar aqui o tempo de 1 minuto para propagar. E a gente vai criar um novo registro também por Redis. A gente vai, quer dizer aqui, né? Vamos abrir o tabinho aqui para ficar melhor. Redis, beleza? Ele tem um endpoint também, certo? A gente vai marcar esse endpoint aqui, clicar. O endpoint é esse aqui, beleza? Aqui, ó. E a gente vai clicar em copiar e vai criar ele aqui pra gente. Redis, beleza? E eu vou colocar aqui cname e vou colocar 1 minuto e apontar também e dar um criar, certo? Então a gente tem o database.cloudcamp.cf e o redis.cloudcamp.cf. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso repositório do back-end e a gente vai precisar alterar umas informações lá. Se você tiver o código já feito o clone para sua máquina, beleza, pode alterar aí. Se não, você pode alterar aqui e na hora de você dar o clone já está com as configurações certinho. Mas geralmente, como tem dados de senha sensíveis, a gente não define aqui não, né? Algumas coisas. Então, bora lá. A gente vai clicar, na verdade, aqui, ó, na pastinha config aqui dentro, certo? Aí tem um arquivinho que chama database.php. A gente vai clicar nesse arquivo, beleza? A gente vai editar ele aqui. E a gente vai descer lá para baixo. E vamos procurar a seção aqui onde que está Redis. Olha aqui, Redis, certo? Aqui ele está informando qual que é o URL do Redis. O meu já está certinho aqui com redis.cloudcamp.cf. O de vocês vão colocar redis.domínio de vocês.cf, certo? E aqui eu vou já definir o meu aqui .cloudcamp.cf, beleza? Então até aí tudo bem. Não vou precisar salvar, com o meu tá a mesma coisa. O de vocês podem comitar aqui, beleza? Se não, se vocês tiverem feito o clone na sua máquina, vocês podem alterar lá, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai lá para o nosso servidor, beleza? Tô aqui no servidor, certo? Agora eu vou executar algumas rotinas aqui, que são essas aqui, ó. Então a gente vai acessar aqui, né? Day 3, beleza? A gente vai descer um pouco. E a gente tem um script aqui SO, beleza? A princípio a gente está usando uma instância T2 micro e para o Composer ele precisa um pouquinho de mais memória, beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um swap aqui para o Composer, joia? Então eu vou copiar aqui, né, esse script, vou entrar no meu servidor, já estou logado aqui, né? Sudo vim, que é o sair, né, para vocês verem. Entrei no servidor, beleza? Tô aqui. Aí eu vou criar um script. Vocês podem rodar linha por linha também se quiser. exec.sh. Vou colar ele aqui, beleza? Vou dar um sleep aqui em certos momentos. Não precisa não. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um sudo chmod mais x.
Vou dar permissão para o meu script aqui. E agora eu vou dar um sudo.exec e rodar esse script. Aí vai demorar um pouquinho, que ele vai executar diversas rotinas, beleza? Então, vamos lá. Esperar um pouquinho, que aí ele começa a fazer a instalação de tudo pra gente. Então, só esperar, galera. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Beleza, a instalação terminou, certo? Como eu ativei o modo rewrite do Apache, eu preciso também dar um sudo service apache 2 restart aqui, beleza? Então, já tá funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a segunda parte do script. A gente vai chegar aqui, né? E começar a fazer todo esse processo aqui de publicar a aplicação. No princípio, eu vou entrar aqui em var www, beleza? E vou dar um sudo git clone no meu projeto, certo? Vou colocar ele aqui. Do git clone e... Tá. Eu dou dois sudo git clone. Na verdade já tá certinho. Vou colocar aqui o git clone. Beleza? Vou colocar minha senha do GitHub. Beleza? Tá aqui meu projeto. Eu vou clicar aqui. Eu vou ter que rodar o Composer install dentro do meu projeto. CD Composer. Composer não, CD Cloud Camp. E vou rodar ele aqui, né? Vou virar root aqui para evitar problema. Sudo Composer install. Ele vai instalar todas as dependências, beleza? Já vou vir aqui pegar meu outro arquivinho aqui, que a gente vai definir as configurações. Beleza? Marquei aqui, vou copiar, fazer uma cópia do env, exemplo para .env, e a gente vai modificar esse arquivinho aqui agora. A gente vai dar sudo vim, né, e .env. Beleza? Cliquei aqui em .env, a gente vai definir o que aqui? A gente vai definir os hosts, né, que é o que a gente criou lá, o database.cloudcamp.cf. Aqui a gente vai colocar database.cloudcamp.cf, beleza? Qual que é o usuário que eu criei no meu banco? CloudCamp, beleza? Aqui o database CloudCamp, o usuário eu coloquei CloudCamp também, e a senha eu coloquei CloudCamp, mas não façam isso, hein? Aí você define o de vocês, beleza? Aqui a gente vai deixar o URL, que vai ser a URL padrão do seu aplicativo. O meu domínio é CloudCamp, então for www.cloudcamp.cf, certo? E deixa eu ver se precisa mudar mais alguma coisa. Não, tudo certinho, beleza? A gente pode salvar aqui. Beleza, assim que a gente salvar, agora a gente vai voltar lá na página. Aí a gente clicou aqui, agora a gente vai instalar essa dependência aqui do Redis que a gente precisa ativar. Pode dar um colar aqui e só rodar. Aí ele demora um pouquinho, beleza? Uns segundos. Beleza? Instalou a dependência certinho. Agora a gente vai chegar aqui e vai rodar um sudo php artisan migrate. O que isso vai fazer? Vai criar as tabelas para a gente no nosso banco de dados, certo? Então vamos lá. Aí antes disso, a gente pode entrar no nosso RAID, beleza? Vamos clicar nele aqui. Vai abrir. Abriu, a gente vai conectar aqui no banco igual a gente fez ontem, certo? Beleza, eu posso ver aqui, eu tenho meu banco CloudCamp e ele não tem tabela nenhuma. Eu vou chegar aqui agora e vou rodar esse comando aqui, ó. Sudo php artisan migrate, ele vai criar as tabelas para mim dentro do meu banco. Beleza? Diz que criou, certo? Se der um erro de database aqui, é porque o seu .env você colocou as informações erradas do database e da conexão, certo? Então vamos chegar aqui agora. Ó, não tem tabela nenhuma, vou atualizar. Vamos ver? Aí ele já criou todas as tabelas que eu preciso, certo? Então, beleza. Vamos fechar aqui. Vamos seguir os passos restantes. A gente pode utilizar o Artisan Server aqui para funcionar como o nosso servidor web, mas a gente vai utilizar o próprio Apache, beleza? A gente não vai rodar esse comandinho aqui não.
um exemplo aqui, ó, a gente poderia clicar aqui, rodar ele, mas ele ia executar em modo de desenvolvimento. A gente não quer isso. O que a gente vai fazer aqui? Vamos rodar aqui, joguei esse comando aqui. Vou até excluir essa linha aqui para vocês não confundirem. Vou dar permissão aqui, né, na minha pasta, beleza? Do projeto. E vou também dar um chmod -r 775 no meu projeto também, www cloudcamp, beleza? Então tá jóia. Agora eu preciso definir qual URL que vai chegar nesse servidor meu. Qual URL que vai ser? Vai ser essa URL aqui, ó, que é a backend.cloudcamp.cf. Eu vou precisar criar um virtual host no Apache lá, certo? Então vou chegar aqui, sudo vim etc apache sites enable 00 default. Vou deletar todo o meu virtual host aqui. Beleza, deletei. Vou dar um insert, beleza? E vou colar ele. Ele está nesse caminho, da cloudcamp-backend public. E aqui eu coloco a URL do meu projeto de backend, que é a API, certo? Vou salvar e vou dar um sudo service apache 2 restart, beleza? Então, Apache restartou. Agora vamos acessar aqui o Route 53 e criar um DNS personalizado aqui, beleza? Vamos lá, create record set, beleza? Vou marcar. E qual que vai ser o subdomínio? Backend. Backend eu vou apontar ele para onde? Para o meu URL público aqui. E vou criar um tipo cname, beleza? Vamos chegar aqui, cname, criar. E vou marcar 1 minuto aqui para criar rapidinho. Aí a gente espera uns 60 segundos e já volta. Beleza? Já deve ter replicado. Então vamos chegar aqui, né? E usar essa URL. Vamos ver se abre o nosso backend. backend.cloudcamp.cf. Certinho, galera. O nosso backend está funcionando legalzinho. Se aparecer essa telinha é porque está tudo certo, beleza? Então agora a nossa parte vai começar. A gente vai começar a otimizar essa parte, certo? Você viu o tanto de comando que a gente rodou? É muito processo, certo? Como que a gente vai automatizar isso de uma forma mais certa? A gente vai utilizar um cara que chama Packer. E ele vai criar uma AMI com todos esses comandos que a gente deu e deixar ela pronta para o nosso cluster, beleza? Então, vamos lá. Mas antes eu vou mostrar um segredinho aqui. A gente poderia, né, simplesmente chegar aqui na nossa máquina e clicar aqui, ó, imagem, criar uma AMI. Isso ia fazer o quê? Criar um clone dessa máquina nossa, certo? Eu poderia colocar AMI, -base e por aí vai, e colocar aqui base, -backend, beleza? Poderia criar essa AMI e subir no meu cluster. E toda hora que eu precisasse dessa máquina com essa configuração, eu só subia essa AMI, que ela ia ficar nesse item aqui, ó, AMI, certo? Mas a gente não vai fazer isso, por quê? Isso começa a dar diversos problemas. Exemplo, eu tenho uma configuração via AMI feita manualmente. Aí eu preciso mudar a memória do PHP, eu preciso fazer algo do tipo. Eu tenho que subir essa AMI, entrar lá, mudar as configurações, depois tirar outra AMI, e isso começa a dar retrabalho para a gente, certo? A gente vai usar o Packer aqui para fazer esse servicinho para a gente. Como que ele funciona? A gente tem um repositório, né, aqui do Packer. Vamos clicar aqui no GitHub, aí vocês baixam para sua máquina, que é o mesmo lá do Terraform, beleza? Que é esse cara aqui, ó. Aí tem a pastinha aqui, Packer. A gente vai entrar aqui no nosso repo, aqui, no caso repo não, né? Aqui no meu Visual Studio, e eu vou clicar aqui no Packer, e eu vou definir aqui, eu tenho a pastinha aqui com 3 arquivos. Um chama backend, onde que ele vai fazer toda a criação dessa AMI para mim. Primeiramente, ele vai ler um arquivo que eu chamo helcom file, só para de boas-vindas. Depois ele vai ler, ele vai transferir esse arquivo, ler esse arquivo, e depois ele vai instalar, vai fazer a execução de um shell script, que é esse carinha aqui, ó, beleza? Eu poderia passar aqui no JSON do Packer via line mesmo e fazer tudo por um único arquivo, mas eu quis mostrar para vocês como a gente utiliza um shell também dentro do Packer, beleza? O que a gente vai fazer aqui?
a gente pode instalar, né, todas as dependências que a gente instalou lá na mão. Primeiro, adicionar o swap aqui para o servidor, lembrando que essa configuração é excepcional só para micro, porque a instância micro é gratuita e a gente não quer pagar uma máquina da AWS. Ele vai instalar todas as dependências aqui de repositório, beleza? E automaticamente ele vai instalar aqui o agente do code deploy para a gente, que a gente vai utilizar futuramente, certo? Então, simplesmente a gente vai só fazer o clone do repositório e adicionar algumas permissões aqui, ó. Lembra daquele usuário e senha da AWS que a gente gerou? A gente vai colocar ele aqui. Como eu tenho do Terraform já, eu vou copiar ele aqui, certo? Vou dar um copy e vou colocar aqui no meu Packer. Lembrando que não vai versionar o seu arquivo no GitHub com essas credenciais, hein, galera? Senão fica ruim. Vou chegar aqui, salvar e vou dar o Ctrl A, beleza? Salvei. Agora eu vou vir aqui no meu editor, sair desse cara, beleza? Cloud Camp, voltar aqui. Aí eu vou acessar aqui ao CD Cloud Camp DevOps, DevOps, beleza? Tô aqui dentro, certo? Aí o que eu vou fazer? A princípio eu vou entrar. Eu vou entrar aqui e baixar o client do Packer, que eu não tenho ele, que tá aqui, ó, Packer. Eu vou copiar ele, beleza? A gente vai executar aqui, pode até executar fora se vocês quiserem. Vamos executar com o sudo, depois de algum probleminha. Isso aqui é um padrão do meu shell aqui mesmo, pode ficar tranquilo. Eita. Eu vou executar, dar um wget, né, no pacote. Vai fazer o download para mim. Depois eu vou só colocar aqui um wget, adicionar para vocês também. Depois vocês vão dar um zip nesse pacote e dar um mv nele. Aí vocês podem dar um zip. Beleza, e agora vocês vão dar um MV lá para /bin para vocês poderem executar. Beleza, ok, vamos ver se o Packer tá ok. Copiar aqui, né? Beleza, versão 1.4.2. Agora eu vou entrar aqui, cd home ubuntu cd cloud camp -devops Packer, e agora eu vou dar um comandinho aqui, que é o Packer build, e vou passar o meu arquivo do Packer, e no caso é esse aqui, ó, backend JSON, certo? Cadê aqui? Backend JSON, e vou dar um enter. Vai demorar um pouquinho, ele vai validar algumas coisinhas. Deu um errinho aqui, mas eu acho que eu já sei o que é. Aqui, ó, tem uma configuração que a gente precisa definir a VPC ID e a subnet, beleza? Então a gente vai chegar aqui, ó, marcar, entrar aqui na subnet, certo? Vai clicar aqui em VPC primeiro, aí a sua VPC tem um ID, você vai copiar esse ID aqui, só clicar aqui em copiar e colocar ele aqui, ó. Beleza? Salvar, save, beleza? E vou chegar aqui também no subnet, aí eu vou colocar uma default aqui, a padrão, que é a AD. Copiar o ID dela e vou colocar aqui embaixo também, beleza? E salvar. Isso você vai colocar a de vocês, beleza? Não a minha aqui. Então salvei, vou chegar agora aqui, né, no meu server, rodar novamente. Vamos ver agora. Ele vai provisionar tudo aqui. Vamos ver. Acho que agora vai, hein? Bacana, tá indo. Vai demorar um pouquinho, né, galera, para ele gerar essa imagem. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como funciona. Aqui ele vai criar uma imagem para mim com o nome de backend-cloudcamp e vai colocar um timestamp nela, beleza? Ele pegou qual imagem padrão? A Ubuntu Bionic, que é aquela Ubuntu que a gente subiu, certo? Eu peguei a AMI dela.
e ele vai subir essa máquina, fazer a instalação de todos os pacotes que eu passei no script aqui, e depois que ele fizer, acabou, a máquina vai aparecer aqui para mim em AMIs, ó. C2, vou clicar aqui em AMIs, ela vai aparecer aqui para mim, a máquina bonitinha, e eu já vou poder subir o meu cluster com ela, certo? Então, vamos só aguardar aqui. Ele liga uma máquina rapidinho, tá vendo aqui? Só para subir essa máquina, montar as configurações e depois ele desliga a máquina automaticamente. Não se assustem, beleza? Então vou dar um pause. Então, galera, parece que rodou certinho aqui. A gente pode ver que finalizou aqui, certo? A gente vai lá na Amazon agora. Acessar o painel. Vou clicar aqui em AMI, beleza? E olha aqui minha AMI toda criada, bonitinha. Tá prontinha pra gente pro próximo passo, beleza? Então a gente agora vai criar um cluster e fazer o deploy desse back-end, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, a gente vai criar um balanceador de carga, beleza? Que é essa opção aqui, Load Balancer, beleza? Porque vai subir vários servidores atrás desse balanceador. E a princípio a gente vai criar um Application Load Balancer, mas tem 3 modelos, o Network e o Classic, beleza? A princípio a gente vai usar o Application. Vamos colocar aqui Application Load Balancer e a gente vai escrever aqui Back-end, beleza? Primeiro, opção aqui, tudo padrão, e vamos adicionar só a porta 80 aqui, certo? E aqui ele vai perguntar qual VPC você vai subir o balanceador. A princípio a gente vai subir somente na zona D aqui, com a subnet na zona D. A gente vai dar um Next, beleza? Na verdade ele precisa de 2, a gente vai ter que selecionar as 2. Se eu tivesse 4, aí eu poderia mesclar aqui. E vamos adicionar. Aqui eu estou adicionando apenas a porta 80, por enquanto vai ser só ela. Vamos dar um Next. Aqui ele está perguntando se não vai adicionar, né, protocolo para a porta 443, a gente não vai adicionar. E a gente vai usar um firewall aqui, a gente vai criar um novo, um FW, beleza? ALB Backend. Vou colocar ele aqui também. E vou liberar primeiro a porta 80 e já vou liberar a 443 aqui também. No TTPS aqui. Vou liberar para qualquer endereço. Aqui ele vai perguntar assim, atrás do balanceador eu vou ter um target group, porque quando as máquinas subirem no outscale, elas vão ser automaticamente adicionadas nesse target group, certo? Então eu vou criar um target group chamado backend. E ele é do tipo aqui, instância, certo? E qual porta do target ele vai escutar? O balanceador vai fazer a comunicação a porta 80 mesmo, certo? E aqui é o Health Check, a gente vai colocar aqui, deixar essa opção aqui padrão mesmo, beleza? Aqui a gente pode diminuir o intervalo para 10 para ficar mais rápido esse check. Vamos dar um Next, beleza? Aqui ele vai perguntar, você tem alguma instância para adicionar? A princípio não, a gente não vai adicionar, quer dizer, vamos adicionar essa que está funcionando aqui. Depois a gente vai excluir ela, a gente vai dar um Create, certo? O balanceador vai ser criado. Automaticamente a gente pega aqui o DNS do balanceador, certo? Tá aqui, a gente vai copiar o DNS do Load Balancer e colocar ele aonde? Chegar aqui no Route 53, lembra do back-end? Em vez da gente apontar para a máquina, nós vamos apontar agora para o Load Balancer e dar um salvar, esperar 60 segundos, aí eu vou esperar um pouquinho aqui. Enquanto aplica também, a gente vai fazer outra coisinha aqui, a gente vai colocar aqui SSL, certo? Para a gente gerar nosso certificado para o nosso domínio. Então a gente vai marcar aqui SSL e vai requisitar um novo certificado. Get Start, beleza? Então vou requerer um certificado público, beleza? Para o meu servidor web. Vou marcar aqui e ele vai falar qual que é o seu domínio. Primeiro a gente vai colocar cloudcamp.cf, o de vocês vão colocar os seus. E aqui a gente vai colocar como que eu posso dizer? Um alias para todos os subdomínios, um wildcard aqui no certificado digital. *cloudcamp.cf. Então meu certificado vai valer para o domínio, certo? cloudcamp.cf e para tudo que é joão.cloudcamp.cf, app.cloudcamp.cf, www.cloudcamp.cf, por aí vai. Next.
Ele vai perguntar, você quer verificar via e-mail? Porque ele precisa, para ele gerar um certificado, ele precisa saber se esse domínio realmente é meu. Eu vou marcar aqui por DNS. Clicar em Review, certo? E vou mandar confirmar request. Aí ele vai aparecer essas duas telinhas aqui. A gente vai marcar essa setinha primeiro e a de baixo, beleza? Vamos abrir as duas e vamos clicar no botãozinho azul Create Record, que ele já vai lá no Route 53 e adiciona um registro CNAME lá para confirmar e validar que esse domínio é nosso. A gente vai clicar aqui, certo? E agora é esperar mais uns 20 minutinhos para o certificado estar válido. Aí a gente espera um pouquinho. Vamos testar aqui, já esperamos um pouquinho. Vamos dar um continue. Podemos ver aqui, ó, que já está sucesso. O nosso certificado já está prontinho, beleza, galera? No caso de vocês, vocês colocam o nome de vocês. Aí, o que a gente vai fazer agora? O nosso balanceador está aqui, certo? Ele foi criado, mas só que você lembra, no começo a gente não definiu a porta 443 nele. A gente vai adicionar aqui, ó. Dá para adicionar agora. A gente vai add, escuta aqui, ó, add uma porta. A gente vai colocar HTTPS e por padrão, a gente vai falar assim, para onde que a gente vai mandar o HTTPS? A gente vai colocar aqui forward e vamos marcar o nosso target group, beleza? E vamos dar um apply aqui. E ele vai perguntar, cadê o seu certificado? Eu vou selecionar esse aqui, cloudcamp.cf, e vou dar um save, certo? Então, minha regrinha já está funcionando aqui e eu tenho duas policies aqui. Depois eu posso ensinar numa outra aula como a gente faz redirects aqui por dentro do balanceador, mas a princípio a gente não vai fazer hoje não, certo? Então, minha URL eu apontei lá no Route 53 também para o balanceador. Vamos ver aqui se está funcionando? Tem que funcionar. Deu algum errinho. Então, com certeza a máquina não entrou no balanceador ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos chegar aqui em Target Group, certo? Verificar aqui o Health Check. Ele demora um pouquinho para verificar a máquina. Na verdade, ele não adicionou nenhuma máquina. A gente tem que adicionar aqui. Desculpa. A gente vai marcar aqui CloudCamp e vamos adicionar ela na porta 80 aqui. Beleza? Adicionamos. Dá um save. Lembrando que quando a gente usar o Autoscale, ele que vai adicionar essa máquina de forma automática aqui pra gente. E esperar a instância ficar saudável aqui, ó. Ela vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma pausa. Beleza, a instância já está saudável, olha aqui. Health, beleza? Se ela não estiver saudável, é porque o Apache lá do seu servidor web pode estar desligado, certo? Então a gente vai acessar aqui agora o back-end, olha. Back-end funcionando e apontando para o balanceador, certo? E se a gente chegar aqui e colocar o HTTPS, https://, será que vai abrir? Olha, abriu com certificado bonitinho. Então, nosso SSL já está ok. Agora, a nossa parte principal, a gente vai fazer o deploy desse cluster automatizado. Então, bora lá. A gente vai chegar aqui na conta da AWS, né? Chegar aqui no serviço EC2 e a gente vai marcar aqui o Launch Configuration, certo? Que é uma configuração para um grupo de Autoscale. E eu vou criar um novo Launch Configuration, beleza? E ele vai me perguntar, você quer criar a partir de uma máquina normal ou de uma AMI? Eu vou criar de uma AMI que eu subi com o Packer, beleza? Vou dar um select aqui e vou marcar aqui T2 micro, certo? Marquei a T2 micro. Ele vai falar qual que é o nome do seu Autoscaling Group. Eu vou colocar ASG, quer dizer, do Launch Configuration. Launch Configuration, vou colocar Backend, beleza? Ele vai perguntar se eu quero subir spot, a princípio não. E se tem alguma rule para essa instância, eu vou marcar aquela que a gente criou, Code Deploy, SSM e EC2, beleza? Aqui eu não vou ativar o CloudWatch, aqui eu poderia colocar algum script para ele subir de forma automatizada, né, na minha máquina. Lembrando que da mesma forma que eu usei o Packer, eu podia jogar aquele script do Packer aqui. Mas só que aí toda hora eu tenho que ficar criando um novo, como que eu posso dizer, uma nova configuração de Launch Configuration. E no sentido, eu posso fazer isso de uma forma bem diferente e posso versionar no Git, beleza? Ele vai perguntar, as máquinas podem subir com IP público, eu vou colocar aqui para subir, vou dar um Next, a máquina vai ter 8 GB, beleza? Padrão. E aqui é o Firewall. O Firewall a gente vai selecionar quer dizer, eu vou voltar aqui, né, que ele pediu aqui,
O Firewall a gente vai só selecionar esse da instance aqui, que é o padrão que a gente usa, beleza? Então, vamos lá. Então, previous. Deixa eu ver a VPC, aquele que sobe, ele não pede VPC, tá certo, tudo bonitinho. Então aqui eu vou dar um next, configure. Aqui é porque a Amazon alerta aqui que a gente não tem uma VPC padrão, beleza? Eu não preciso de uma VPC padrão a princípio, eu vou utilizar essa minha mesmo. Então vou dar um FW instance e vou criar aqui, certo? Então bora lá. Qual que é a minha chave? Essa Cloud Post, beleza? Criei meu grupo de configuração. Agora eu vou chegar aqui no Auto Scaling Group e vou criar um Auto Scaling Group, certo? O que vai ter nesse Auto Scaling Group? Eu vou selecionar o meu template, né? O meu Lost Configuration e vou dar um Next. Aqui eu vou selecionar o que? O padrão, um nome padrão para ele, ASG Auto Scaling Group Backend, beleza? E ele vai usar o Lost Configuration Backend. Com quantas instâncias ele vai ter? Ele vai ter uma instância, certo? E qual o VPC que ele vai subir? Ele vai subir nessa VPC padrão em qual zona? Ele vai subir na zona D, as minhas máquinas, certo? E aqui, Advanced Details, ele vai, quando a máquina entrar no Outscaling, ela vai se registrar aonde? Aí eu vou colocar aqui no meu target backend, que eu não vou precisar editar e adicionar ela lá manualmente, certo? Então, a princípio, eu vou deixar essas opções default aqui, certo? E não vou mexer mais em nada. Aqui eu poderia diminuir o tempo um pouquinho, mas a princípio eu vou deixar assim mesmo. Vou dar um Next, configure. E aqui eu vou ajustar as políticas, quando ele vai subir máquina e quando ele vai descer. Eu vou usar um outro modelo aqui da AWS, que é um modelo mais antigo. A gente clica aqui, ó, Create Simple Policy. Cliquei antes e agora Create Simple Policy, certo? E o que eu vou fazer aqui no Create Simple Policy? Vou marcar aqui as duas, tanto de increase quanto de decrease, para subir e descer. Aqui eu vou colocar subindo back-end, beleza? E aqui eu vou descendo back-end. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um novo alarme. Quando a CPU for 60% ou maior durante o período de 5 minutos, uma vez consecutiva, eu vou ter um alarme que chama exemplo, subindo back-end também. Back-end. E eu não quero ser alertado via SMS, porque eu poderia ser alertado via e-mail, mas eu não quero, eu desmarco essa opção aqui e vou dar um create, certo? E o decrease vai ser o quê? Calma, esqueci de falar um detalhe. Aqui eu falei que quando minha CPU for maior ou igual a 60% durante 300 segundos, 5 minutos, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma máquina, beleza? E ele vai repetir essa atividade quando? Dos 120 segundos. Se em 120 segundos rolar a mesma coisa, ele vai subir mais uma máquina. E a mesma coisa eu poderia colocar para ele subir 2, subir 3 máquinas de uma vez, mas a princípio a gente vai fazer uma vez aqui, beleza? E aqui, ó, a gente vai colocar para ele remover. Aí eu vou adicionar um alarme e vou falar assim, ó, quando a CPU for menor ou igual a 40%, durante uma vez consecutiva, eu vou criar o descendo back-end, certo? E vou desmarcar essa opção aqui e criar. E o que ele vai fazer? Ele vai remover uma máquina minha, certo? Então, a minha média tem que ficar ali entre 40% a 60%. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou, durante quanto tempo? Eu vou colocar 120 segundos também, para ele fazer essa política. E aqui é o mínimo e o máximo de distância que ele pode ter. O mínimo será 1 e o máximo será 5, beleza? Então eu vou dar um next, configure, notification. E aqui ele pergunta se eu quero adicionar notification, não quero. E aqui é o name. Aqui é o nome que minhas máquinas do AutoScale vai receber. Eu vou colocar um name nela, então ela vai chamar ASG Backend, beleza? ASG Backend e eu vou dar um review aqui. Automaticamente ele vai criar tudo para mim. Vai criar meu AutoScaling Group, as políticas.
E agora é só esperar um minutinho. Deixa eu ver aqui, deu algum probleminha, deixa eu ver. Tentar de novo. Beleza, deu algum probleminha, mas se der é só clicar em retry. Beleza, a minha máquina vai subir aqui automaticamente, mas ela vai subir sem o quê? Sem o código, porque eu só fiz o quê? A instalação das dependências, certo? Como é que eu vou jogar o código lá, aquele git clone, aquele env, o virtual host do Apache, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer por um sistema de code deploy da AWS, que é o sistema de entrega de aplicações, né, de entrega de conteúdo para fazer deploy da sua aplicação. E a gente vai fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Aí, primeiramente, a gente vai acessar aqui, ó, novamente, a minha aqui de Secure Credentials, beleza? Porque o que a gente vai fazer aqui? Lembra daquela credencial que a gente tinha criado, que era essa aqui, ó, quer ver? Essa Code Deploy SSM, que sobe junto com a máquina. Então, eu vou precisar taxar uma política do S3 aqui, para ele conseguir ler buckets, beleza? Ler informações. Eu vou colocar S3 aqui, certo? E vou colocar aqui S3 Full Access. Pode ser Full Access mesmo. Depois a gente muda aqui. Então eu estou com 3 permissões. A minha do EC2 para o SSM Bastion, para o Code Deploy, que a gente vai usar, e para o S3 Full Access para a gente puxar os artefatos de lá, certo? Então beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acessar o serviço da AWS, né, que chama Code Pipeline, certo? Code Pipeline, beleza? Então a gente vai marcar ele aqui. A gente vai começar a trabalhar com esse cara aqui. Ele vai fazer o pipeline e entrega do nosso código para dentro do servidor, certo? Aí tem um porém que a gente vai fazer, certo? Primeiramente, vamos voltar aqui no desenho da infraestrutura para a gente entender. A gente vai guardar alguns artefatos aqui no S3. Que artefatos são esses? Automaticamente, quando a gente fizer um deploy do código do Code Deploy para o servidor, automaticamente vai ter uma rotina que vai puxar os artefatos de configuração do .env e o virtual host para dentro da máquina aqui de forma automática, certo? Porque se eu precisar mudar isso, por exemplo, a minha URL, a minha senha do banco de dados, o meu database, eu tenho de forma mais fácil, entendeu? E eu não preciso versionar no GitHub, senão todos os outros desenvolvedores teriam acesso a essa senha e é um risco a mais. Aí a gente coloca ele como um artefato aqui no S3, é bem simples, certo? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai, primeiramente, criar um bucket, certo? Aqui no S3. Então, vamos lá, a gente vai criar um bucket, beleza? A gente vai colocar o nome do bucket com o mesmo nome desse arquivinho aqui, ó. A gente tem um arquivo aqui que chama appspec, beleza? E ele tem alguns conceitos aqui que a gente vai começar a entender melhor. Primeiramente, a gente vai nesse script aqui, after install, certo? E ele vai no bucket configs cloud camp. Então, vou criar um bucket aqui chamado configs cloud camp, beleza? Vou criar um bucket aqui, configs cloud camp, certo? E vou colocar ele na região da Virgínia mesmo, beleza? Tá aqui na minha região da Virgínia. E vou dar um next, certo? No princípio aqui eu vou dar um next também, beleza? Aqui vou bloquear o acesso público, porque vai ter dados sensíveis. Vou criar o bucket. Vamos ver se ele criou. Bucket config acesso. Erro. Tá, na permissão do bucket. Vamos ver aqui. Por algum motivo não criou. Deixa eu ver. Criou, mas não criou. Por algum motivo deu alguma zica aqui. Mas vamos lá. Parece que criou certinho. Eu vou clicar aqui, configs. Beleza. Agora eu vou subir 2 arquivinhos aqui. Quais são esses arquivos? Um que vai chamar env.config e o outro vai chamar vhost.config. Quais são esses arquivos? O do virtual host e o .env, certo? Do .env eu vou pegar ele aqui no código, cloudcamp .env, beleza? Vou copiar ele aqui, certo? Esse arquivinho,
e vou entrar aqui com um bloco de notas. Salvar ele, guardar como. Lembrando que ele tem que estar com a nomenclatura, não pode ser .txt. Vou só confirmar aqui, tem que estar com env.config o nome dele. Então vou colocar o nome dele de env.config, certo? E vou colocar aqui todos para ele não salvar com a nomenclatura. Vou salvar aqui dentro de Ubuntu mesmo. E eu já tenho, se eu não me engano, um VirtualHost aqui, que é na verdade esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Também eu preciso desse arquivo. Se eu não me engano, eu já tenho ele salvo aqui. Deixa eu confirmar. Aqui, ele já está aqui, ó. Então eu tenho dois arquivos, o 000-default.conf e o env.conf. Esse aqui eu só vou mudar o nome dele para vhost.conf, beleza? Então vamos copiar aqui. Chegar aqui no rename. vhost.conf. Beleza, então eu tenho meus dois arquivos, o env.config e o vhost.conf. Vou chegar aqui e primeiramente eu vou criar duas pastas, né? Que eu defini pela pastinha vhost e uma pasta variables. Aqui você pode ter inúmeros sites, certo? Então a pastinha vhost, beleza? Vou dar um save. E agora eu vou criar uma outra pastinha que chama variables aqui, certo? Copiar. Aqui, né? Tables. E dentro de cada pastinha aqui eu vou subir um arquivo. Aqui essa aqui é qual a, vamos ver, variables. Eu vou subir o meu env.conf, que dele aqui, env.config, beleza? Vou dar um next, 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 fazer o upload do arquivo, beleza? O arquivo já está aqui, joia. E agora eu vou acessar o meu vhost e subir o meu VirtualHost, certo? Aqui também. Então vou dar um next, next, upload. Beleza? Tá aqui também os dois. Agora eu tenho meu bucket aqui de configurações e quem tem acesso a ele não é público, certo? É só quem tem acesso a AWS mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, primeiramente, entrar na máquina que subiu. Vamos ver se a máquina ligou aqui, a do nosso cluster. Vamos ver. Olha, eu tenho duas máquinas, olha lá. ASG-backend, a que subiu no autoscaling de forma automática. Ela já está funcionando aqui, certo? Então, a gente vai acessar ela agora via o System Manager, beleza? Então, vamos lá. A gente vai chegar aqui, System Manager, beleza? Vamos clicar, acessar a máquina, vamos ver se ela está aqui, Start Session, beleza, ela está aqui, a gente vai dar um Start Session e logar nela. Poderia fazer pelo shell, mas agora eu estou fazendo por aqui. Vou dar um sudo bash, vou virar root, beleza, eu estou dentro da máquina, certo? Agora eu quero ver se a minha função lá do S3 que eu adicionei está funcionando, aquela permissão. Como que eu faço? Lembrando que na hora que eu fiz a instalação aqui dos pacotes aqui com o Packer, eu mandei instalar esse cara aqui, AWS CLI. Ele é a linha de comando da Amazon, certo? Então, automaticamente, quando eu chegar aqui, ó, e dar um AWS S3LS, ele tem que listar meus buckets. Porque eu adicionei a permissão naquela role que está taxada nessa máquina, certo? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ativar o Code Pipeline. Então, vamos lá. Primeiramente a gente vai terminar aqui, certo? E voltamos. Agora a gente vai vir aqui no Code Pipeline, na abinha, né? Ou então a gente pode escrever aqui Code Pipeline, beleza? Pipeline, tô dentro dele aqui, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aplicar as configurações do deploy. Lembrando que essa máquina aqui, ó, que a gente conectou, vou conectar nela de novo só para mostrar para vocês. É a que subiu no grupo de autoscaling. Então ela só tem as configurações das dependências, né? Sudo bash, beleza? Ela não tem que ter nada aqui dentro do var www. Ela tá zerada, não tem nada. Ela só vai ter na hora que eu ativar o deploy, certo? Que aí vai ter aquela pastinha cloudcamp-backup, certo? Tanto se eu chegar aqui, ó, dar um terminate aqui, né, de novo. Se eu chegar aqui na máquina, olha. Se
Se eu chegar aqui na máquina e ativar, pegar o IP dela, né, e jogar no Google, vamos ver, ela cai na pasta na página do Apache, tá vendo? Então o código realmente não tá lá, e quando a gente entrar aqui novamente tem que funcionar direitinho com o código, beleza? E a princípio essa máquina aqui ela já não vale mais nada pra gente, a primeira, certo? A gente pode desligar ela aqui primeiro e depois a gente termina ela, certo? Que é essa Cloud Camp aqui, porque a gente já tem um cluster automático, se uma máquina cair, automaticamente ele sobe uma outra pelo grupo de autoscaling, certo? Então a gente vai entrar aqui, primeiramente no Code Pipeline, certo? Mas antes eu vou explicar um pouquinho aqui como funciona o deploy com o Code Deploy, certo? Code Deploy é um serviço da Amazon que ele implementa código no servidor, entendeu? E você consegue definir parâmetros nele, entendeu? A princípio eu fiz com Shell Script aqui, a gente poderia fazer com outros, Ansible, Chef, Puppet, por aí vai, mas a princípio eu coloquei um Shell aqui. A gente poderia também lá no Packer colocar Ansible e tudo mais, mas como a gente está iniciando agora, eu não vejo tanta vantagem colocar isso agora para vocês. Primeiro eu quero que vocês entendam o contexto mesmo, certo? Então agora aqui eu vou explicar. O Code Deploy ele tem um arquivinho que chama appspec, que é esse arquivinho aqui, certo? Ele fica no index do nosso repositório, na raiz, certo? Então, automaticamente, o que eu falo aqui? Eu falo que eu vou copiar todo o meu conteúdo do meu repositório para o seguinte local, var www cloudcamp backup, certo? Backend, certo? Depois eu vou rodar o script que está dentro da pasta code deploy Apache stop, beleza? Depois eu vou rodar o script code deploy after install, certo? E depois eu vou rodar o code deploy Apache underline start, certo? Quem que são esses scripts? Esses scripts são esses carinhas aqui, ó, que tá dentro da pastinha code deploy. Então vamos lá, o primeiro, Apache stop. Ele vai dar um service Apache 2 stop, vai parar o servidor web e vai remover se tiver pastinha lá dentro. Se não tiver, ele não faz nada, certo? Depois a gente pode fazer ifs aqui, dá para melhorar e otimizar de várias formas, certo? A princípio a gente está usando o code deploy aqui, mas o legal seria usar o Drone.io ou Jenkins ou Spinnaker e por aí vai, sacou? Mas é só meio que um deploy de forma mais automatizada. A gente vai clicar aqui em code deploy, aí depois a gente tem um after install. O after install, como que funciona? Eu tenho aqui alguns parâmetros definidos, né? O que eu faço aqui? Eu uso a API da AWS para pegar os meus dois artefatos, que é o Virtual Host e o meu artefato de Env, certo? Onde fica as configurações dos meus bancos de dados. E usuário, senha e por aí vai. E o que eu faço? Eu dou um AWS S3CP, pego do bucket, naquele caminho do bucket, né? Que é esse caminho aqui que eu coloquei o arquivo, beleza? vhosts, aí tá, vhost, pego o arquivinho vhost.conf, aí ele aqui, vhost.conf. Depois eu jogo esse arquivo no meu Linux, lá no TMP, com esse nome aqui, certo? E faço a mesma coisa para o .env. Depois eu pego o 00defull aqui e jogo ele na pastinha do Apache, certo? E depois pego o .env aqui e jogo ele na pastinha do meu projeto, lá em var www cloudcamp backend, certo? Então, o que eu faço agora? Automaticamente, eu limpo a memória aqui, né, da minha máquina, porque como a gente está usando uma micro, como eu falei, a máquina é 1 GB de RAM e quando eu rodar o Composer pode dar um erro de locação de memória. Aí, se você estiver usando uma T2 Small, se você quiser fazer com uma Medium, aí pode até comentar essa parte aqui, certo? Depois eu dou uma permissão aqui na minha pasta, rodo as dependências aqui do projeto e rodo também, novamente, as dependências aqui de instalar o Predis e o Artisan Migrate aqui sempre, beleza? Então, vou voltar aqui no Code Deploy, certo? E vou lá no Code Pipeline agora. Aqui no Code Pipeline, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um pipeline, certo? Quando a gente criar um pipeline, ele vai perguntar qual que é o nome do pipeline. Eu vou colocar o que? Atualizar
back-end, beleza? Esse vai ser o atualizar back-end, certo? O que esse cara faz, o atualizar back-end? Ele vai atualizar os nossos servidores de back-end. Sempre que uma instância subir nova, ele vai atualizar ela também, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Por padrão, ele vai criar uma rule. Se a gente quiser renomear essa rule, é bom. A gente coloca aqui deploy code line, beleza? E o padrão mesmo, next. Tá, não pode underline aqui. Beleza, ele vai falar assim, onde está o código do seu projeto? Meu código está onde? No GitHub, certo? Vou marcar aqui GitHub e vou utilizar essa padrão de webhooks aqui do GitHub mesmo. E vou conectar minha conta do GitHub, olha. Vou marcar. Aí, beleza, já loguei no meu GitHub. Automaticamente, se você não tiver logado, ele vai pedir login e senha, certo? Aqui ele vai falar, qual que é o seu repositório? O meu é o cloudcamp-backend. E qual que é a branch? Master. A princípio a gente vai trabalhar só na branch master. A gente poderia usar estratégias de Git Flow aqui também, exemplo, deploy só com tags ou branches específicas, mas a gente não vai utilizar ainda. E vamos dar o next, beleza? Aqui ele vai perguntar, você quer fazer build? Não, o build a gente já faz na hora do deploy. É uma forma diferente de fazer, mas funciona bem, entendeu? A gente poderia usar o code build para fazer esse build do Composer Install e tudo mais, mas a princípio a gente não vai fazer isso, a gente vai usar o build só no website, só no front-end, beleza? Então a gente vai dar um skip aqui, pular, certo? Pulamos. Aí ele vai falar, e o deploy, como que você vai fazer? Eu vou fazer o deploy usando o code deploy, beleza? Vou marcar aqui a AWS Code Deploy, certo? Vou marcar a região da Virgínia e ele vai perguntar, você tem um deploy? Eu não tenho um deploy. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que criar um deploy lá com o code deploy. Então vamos voltar aqui e vamos criar um deploy aqui rapidão. Code deploy. Vou abrir uma nova aba. Aqui a gente não tem deploy nenhum. Então a gente vai clicar aqui em Application, Criar Application, e a gente vai fazer deploy. Quer dizer, back-end só. Back-end, beleza? E vamos fazer um deploy para uma EC2, certo? Criar aplicação, beleza? Criamos. E agora a gente vai criar um deployment group, certo? Que é um grupo de deploy. A gente vai marcar aqui esse deployment group e vai colocar um nome nele. Vamos colocar aqui back-end, atualizar, beleza. Aqui a rule, eu não tenho uma rule para o code deploy, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma rule também, então vamos voltar aqui. Então primeiramente a gente vai chegar aqui, ó, no CloudCamp, clicar aqui em My Secure Credential, vamos chegar aqui em rule, certo? E vamos criar uma rule aqui só pro code deploy, certo? Como é que chama essa rule? A gente tem aqui já, ó, code deploy, tá vendo? Você marca aqui code deploy, beleza? E ele vai perguntar code deploy para onde? A gente vai marcar essa primeira opção aqui mesmo, padrão e next permission. Ele vai criar a nossa permissão, a gente pode dar um next add, aqui não precisa de tag a princípio, e aqui é a tag. Aí aqui eu posso colocar aqui code deploy. Beleza, eu vou criar essa rule. Beleza, ela já funciona aqui, code deploy. Agora eu vou chegar aqui e criar meu grupo de deploy novamente. Vou setar aqui, né? Backend atualizar, certo? Aqui, minha rule, que já apareceu aqui. E aqui é os tipos de deploy. A princípio nós não vai fazer blue-green, só em place mesmo, beleza? E aqui ele vai perguntar, onde você quer fazer esse deploy? Eu vou falar que eu vou fazer esse deploy onde? No meu grupo de Outscale. Quem que é ele? O ASG Backend, certo? Então ele já verificou que tem uma máquina lá para fazer deploy, certo? E aqui eu vou deixar essas opções padrões de deployment e vou desabilitar aqui essa opção de balanceador de carga, porque isso aqui ele tira a máquina do balanceador e depois volta novamente. A princípio a gente não vai utilizar essa opção não. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em adicionar opções adicionais e desabilitar aqui a opção que estava desativando o rollback. A gente vai
sempre que der falha, ele vai voltar e fazer o rollback disso, beleza? Então vou dar um Create Deployment Group, certo? Criou meu grupo de deploy, tá prontinho, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar no Code Pipeline, certo? Marcar aqui, pular a parte de Build, Yes, Skip, e ele vai inventar, eu tenho o meu deploy no Code Deploy, e qual que é o meu deploy? É o back-end aqui. E qual que é o meu Deployment Group? É esse back-end atualizar, certo? Então vou dar um Next, beleza? Tá tudo prontinho, e agora eu vou dar criar um pipeline, certo? Agora é orar e ver se isso vai funcionar. Vamos lá. Aí eu vou dar uma pausa aqui que demora uns minutinhos. Então a gente já pode ver aqui que rodou filé. Ó, o deploy rodou aqui, né? Ele puxou o código do GitHub e implementou no servidor, beleza? Então vamos chegar aqui e ver os detalhes lá, o que ele fez. A gente vai clicar aqui no deploy. E aqui, ó, tem os eventos que ele faz, ó. Ele demorou 1 minuto e 8 segundos, certo? E a gente vai em eventos aqui, ó. Aí tá as tarefas que ele fez. Before install, install, after install, application start, e por aí vai. Essa aqui, com certeza, é aquela tarefa que ele roda o compose install e tudo mais, aí demora um pouquinho mesmo. Lembrando que a gente tá usando uma máquina micro, beleza? Esse é o grande segredo. E agora, a gente tem que fazer o quê? Acessar a nossa aplicação e ver se o deploy tá lá. Vamos ver, back-end. Acessar, olha que beleza, funcionando nosso back-end filé, show de bola. Vamos ver aqui se o código está no servidor também. A gente acessa aqui o System Manager, vamos ver, System Manager, certo? Aí eu vou vir aqui, dar um Start Session. O código tem que estar lá dentro, hein? Se não tiver, não sei o que aconteceu. Vamos chegar aqui, var www, a minha pastinha aí, cloudcamp -backend, beleza? Olha que bacana. Aí olha para você ver o .env que estava lá no S3, ele tá aqui, olha que bacana. E vamos dar um cat nele aqui, .env, olha. Olha lá, ele tá aqui, ele puxou lá do S3, então tudo de forma automática, galera. Então tá funcionando chupeta, certinho o nosso deploy. E amanhã é o dia do front-end, dessa finalização dessa estrutura dessa rede social, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nessa página aqui embaixo nos comentários o que você está achando, quais suas dificuldades. Se tiver algum problema, pode jogar aí embaixo que eu vou te responder e vou te ajudar, beleza? Então, tamo junto, galera. Dá uma moral, segue o canal aí e um abraço. Valeu demais, tchau!